complementar os dados. Quatro Notícias. Oferecimento Unimar EAD. Tradição e qualidade ao seu alcance. Acesse unimar.br. Taust faz toda a diferença. E Menin Engenharia. Que você confere a partir de agora. 4 Notícias, a informação para você. As manchetes em nome de Unimar, Universidade de Marília, o seu futuro profissional garantido. Polícia e Ministério Público ouvem a adolescente de 17 anos acusada de matar o próprio pai, o dentista Aloísio Tassara. Investigação continua por parte da Polícia Civil. Expectativa para o último trimestre do ano, que está começando, para o comércio. O que a Associação Comercial e Industrial de Marília espera, inclusive com o dinheiro do Fundo de Garantia. Expectativa também para o Dia das Crianças e, como não, para o Natal. Estamos no Dia Internacional do Idoso. Como envelhecer com qualidade de vida e os direitos dos idosos. Daqui a pouco você vai conferir. Estamos também no Dia do Vereador. Você sabe em quem votou na última eleição? E atenção, para a eleição municipal do ano que vem, mudança para o processo eleitoral dos vereadores, acabando a coligação partidária. A partir de agora, 4 Notícias, a informação para você. Nesse Dia do Vereador, a informação é essa: teremos novidade importante para a eleição para a Câmara Municipal do ano que vem, acabando a coligação partidária. Confira. Sabe aquela união de diferentes partidos no mesmo grupo numa eleição? Isso não será mais permitido para os cargos proporcionais, vereadores e deputados. A regra começa a valer nas eleições do ano que vem para a formação das câmaras municipais. As coligações deixavam os eleitores confusos e também indignados. Eles se surpreendiam com políticos com baixo desempenho nas urnas e que mesmo assim eram eleitos, porque pegavam carona atrás dos chamados puxadores de votos. Aqueles candidatos com votações expressivas eram beneficiados porque faziam parte da mesma coligação. Mas até que ponto a nova regra muda esse cenário? Esta especialista em direito eleitoral lembra que o fim das coligações não acaba com os puxadores de voto, mas só serão beneficiados por eles políticos do mesmo partido. Ainda vamos ter candidatos, muito populares que, auferindo uma grande quantidade de votos, vão trazer outros candidatos, vão eleger outros candidatos com menor representatividade. A maior diferença agora é que esses puxadores de voto vão conseguir eleger apenas candidatos que pertencem à sua sigla, ao seu partido. Isso talvez, de alguma forma, seja benéfico na medida em que o eleitor agora, ao menos, vai ter uma clareza maior sobre quem o seu voto beneficia. Com o fim das coligações, as alianças usadas para somar os tempos de rádio e TV nas campanhas também acabam. Essa fragmentação partidária no Brasil é vista hoje como um dos sintomas e um dos reflexos da falta de identificação do eleitor com as agremiações. Então, se por um lado, de fato, fortalecer partidos fortes, enfraquecer os fracos, pode parecer danoso à democracia, por outro também existe essa pauta de uma redução da fragmentação partidária para que os partidos talvez tenham uma maior identificação com o seu eleitor. Para este professor de Ciências Políticas da Universidade de Brasília, os partidos terão que se organizar bem para emplacar os candidatos e atrair o eleitor. Sem as coligações, o foco do eleitorado será maior em cada partido. Ele vai facilitar para o eleitor, vai trazer mais clareza para o eleitor e vai diminuir os espaços para ações oportunistas de partidos muito pequenos, com nenhuma identificação ideológica e com nenhum conteúdo programático. Então, a tendência é a gente ter menos partidos,
mas partidos um pouco mais sólidos e que consigam informar melhor ao eleitor o que ele está decidindo quando deposita um voto. Lembrando que até sexta-feira, presidente Bolsonaro tem que vetar ou sancionar mudança da regra para as eleições municipais de 2020. Atenção, a Justiça Eleitoral continua fazendo o cadastramento biométrico dos eleitores. Aqui em Marília, no Fórum Eleitoral, Avenida Brasil, esquina com a Rua Paraná, de segunda a sexta, das 9 da manhã até às 6 da tarde. Levar o título de eleitor, documento de identidade com foto e comprovante de endereço. Estamos iniciando o último trimestre do ano de 2019. Um ano muito difícil para a economia do país e, é claro, para o emprego e a renda da população. O que esperar neste último trimestre da área comercial? Estamos recebendo José Augusto Gomes, superintendente da Associação Comercial e Industrial de Marília. Boa noite, Guto. Muito boa noite, Zé Henrique. O que esperar? Olha, a expectativa é extremamente positiva nesse último trimestre do ano de 2019, já que algumas medidas foram tomadas pelo governo federal e que elas com certeza vão impactar principalmente no varejo. A liberação dos recursos do Fundo de Garantia é uma delas, isso faz com que haja circulação de dinheiro no mercado, onde muitos consumidores poderão aí buscar já o início de uma negociação de dívidas que estão atrasadas, já que isso já era uma tradição no mês de novembro, onde nós tínhamos o pagamento do 13º salário, ou seja, já há antecipação de um mês aí, onde o consumidor tem esse recurso e ele pode começar já a negociação e já ter disponível uma parte do 13º para que ele possa utilizar em consumo, em compras, no comércio de uma forma geral. Então, enxerga-se de uma maneira positiva, né, essa mudança de período aí, ou seja, esse último trimestre do ano de 2019, onde nós temos expectativa que o varejo realmente tenha essa movimentação e atraia esse público regional para que possamos aí cada vez mais fortalecer o nosso comércio. Tem duas datas fortes, o Dia da Criança, cada vez mais tradicional em outubro, e, é claro, o Natal em dezembro, não, Guto? Com certeza. Esse último trimestre reserva algumas datas importantes, sendo que nós temos o Dia das Crianças, né, que é já no mês de outubro, que acaba movimentando toda a economia, já que as famílias saem para comprar os presentes dos pequeninos e acabam aproveitando as oportunidades do nosso comércio. No mês de novembro, nós temos a Black Friday, né, e a Associação Comercial está criando o Novembro Black, ou seja, um mês inteiro de oportunidades para os consumidores que procurarem o nosso comércio, e em seguida o Natal, que a diretoria da Associação Comercial está trabalhando com alguns diferenciais, em parceria com a Prefeitura Municipal, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, onde nós estamos promovendo um Natal sustentável, ou seja, quase 100 mil garrafas PETs estão sendo recolhidas através da rede pública de ensino e essas garrafas vão se transformar em enfeites de Natal, fazendo uma decoração diferente, atraindo aí aos consumidores da região, transformando a nossa cidade num polo turístico também, movimentando o comércio de uma forma geral. Bem, é um ano difícil, sem dúvida alguma. Agora estamos na dependência da aprovação da reforma previdenciária para que haja a retomada da economia, embora, é claro, o Brasil, com o potencial que tem, não pode ficar totalmente dependente da aprovação de uma reforma da Previdência. Agora, o otimismo tem sempre que prevalecer para o empresariado, não, Guto? Exatamente. O grande problema do país hoje são os gastos públicos, né? E a reforma da Previdência vai contribuir que uma boa economia seja feita pelo Estado. Porém, a nossa diretoria entende que uma das reformas mais importantes que pode acontecer no nosso país é a reforma tributária, já que nós temos uma carga tributária muito pesada. Essa carga tributária ela acaba tirando recursos da movimentação da economia e a cada vez mais tirando o poder de compra do consumidor. Então, é importante que se faça uma reforma tributária, que haja um ajuste nas contas públicas também, ou seja,
que os governos passem a gastar muito menos e gastar de forma inteligente, né, porque não tem outra maneira dos governos honrarem seus compromissos senão arrecadando do contribuinte, e isso vem através de impostos. Então, uma coisa chama a outra, Zé. Gasto público é igual a imposto, e o que nós queremos é que os governos diminuam seus gastos públicos, consequentemente favorecendo aí uma reforma tributária, gerando mais poder de compra para o consumidor. Nível de inadimplência no comércio de Marília, como está? Olha, o nível de inadimplência, ele vem, vamos dizer assim, atuando na casa dos 16 a 17 milhões de reais, dos últimos, isso se levar em consideração os últimos 5 anos. São dívidas que não têm correções, mas são cerca de 50 mil dívidas, 25 mil consumidores que ainda continuam inadimplentes, mas nós acreditamos por demais que essa entrada do recurso do Fundo de Garantia e já no próximo mês a primeira parcela do 13º vai contribuir por demais para que os consumidores honrem seus compromissos com os comerciantes, injetando um recurso diferente aí na economia, junto ao capital de giro das empresas, para que nós também tenhamos um Natal diferente. Destaque final, comércio para esse último trimestre. Guto. Olha, o comércio, nesse último trimestre, ele vai viver realmente das campanhas promocionais, mudança de estação, né? A Associação Comercial procura incentivar o consumo na cidade através de campanhas promocionais, com sorteio de prêmios. E é importante ressaltar que todo consumidor que compra em nosso comércio, a cada R$50, ele tem direito a um cupom eletrônico, onde ele vai concorrer a carros, a smartphones, uma série de prêmios aí que vai incentivar o consumo em nosso município. Muito bem, obrigado José Augusto Gomes, superintendente da Associação Comercial e Industrial de Marília. Destaques no momento da economia. A atividade da indústria paulista fica estável. A brasileira tem pequena melhora, mas continua em ritmo lento. Governo prepara linha de crédito para os caminhoneiros. Caixa paga mais de 10 bi a clientes que optaram pelo saque do FGTS. Por enquanto, o saque está sendo liberado para quem é cliente da Caixa. A partir do dia 18 de outubro, para quem não é. Quase 6 milhões entregaram a declaração do ITR, o Imposto Territorial Rural 2019, no prazo, segundo a Receita Federal. Consumo de energia cai quase 1%. E atenção, desse mês de outubro, bandeira amarela, a energia elétrica, pelo menos teoricamente, um pouco mais barata. São destaques da economia. O Ministério Público e a Polícia Civil de Marília ouviram nesta terça-feira a adolescente de 17 anos acusada de ter assassinado o próprio pai, o dentista Aloísio Tassara, de 51 anos de idade, no dia 23 de agosto, na casa da família, na Zona Leste. Ela, de acordo com a acusação, teria tido um surto psicótico e desferido uma facada no peito do pai, provocando, então, a morte exatamente do genitor. Pelo menos é essa a versão inicial. O depoimento dela, é claro, é essencial para a polícia dar sequência nesse trabalho de investigação. Pelo que se apurou, junto à DIG, a Delegacia de Investigações Gerais, a adolescente, que permanece internada na ala de psiquiatria do Hospital de Clínicas, respondeu a todas as perguntas do delegado Valdir Tramontini, como também do promotor que acompanhou o depoimento. Vamos agora aguardar a sequência da investigação policial. É essa a versão que vai prevalecer? Poderemos ter uma outra? Na madrugada do dia 23 de agosto, o que o dentista Aloísio Tassara estava fazendo com R$20 mil quando foi esfaqueado no peito na cozinha da casa. 17 mil estavam presos à própria cueca do dentista que foi assassinado. São perguntas que ainda prevalecem, ficam no ar e que agora a polícia, com esse depoimento, é claro, vai ter um subsídio importante para a sequência da investigação.
Daqui a pouco, aquele projeto que realmente é cidadania mesmo. Marília Cidadã volta a acontecer neste sábado na antiga estação ferroviária, diversas atividades para dar o cunho de cidadania à população. Vem aí o projeto São Paulo Gastronomia desse mês de outubro e em Marília será no dia 10. A gente volta já já.